Padre Pio de Pietrelcina, cujo nome de nascimento era Francesco Forgione, nasceu em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, localizada na região da Campania, no sul da Itália. Sua vida foi marcada por uma profunda devoção religiosa, experiências místicas e grande dedicação ao serviço dos outros, especialmente no campo da confissão e da orientação espiritual. Aqui estão alguns aspectos importantes da vida de Padre Pio. 1. Infância e vocação religiosa. Francesco nasceu em uma família humilde e católica. Desde jovem, mostrou uma intensa espiritualidade e um desejo de seguir a vida religiosa. Aos 15 anos, entrou para o convento dos Capuchinhos em Morcone, onde tomou o nome de Padre Pio, em homenagem a São Pio V. Foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, aos 23 anos. 2. As experiências místicas. Durante sua vida, Padre Pio experimentou uma série de fenômenos místicos extraordinários. O mais famoso deles foi a estigmatização. Em 1918, ele recebeu os estigmas, as marcas das chagas de Cristo, em suas mãos, pés e lado, um sinal visível de sua união espiritual com o sofrimento de Jesus. Ele também teve visões, levitações e a habilidade de ler os corações das pessoas, sendo um confessor procurado por milhares de fiéis. Muitos acreditavam que ele tinha o dom da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 3. Vida no convento e dedicação ao serviço espiritual. Padre Pio passou grande parte de sua vida no convento de San Giovanni Rotondo, onde se dedicou intensamente à confissão e à orientação espiritual dos fiéis. Ele confessava por horas todos os dias, ouvindo e ajudando muitas pessoas a encontrar um caminho mais próximo de Deus. Além disso, Padre Pio fundou o Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, Hospital Casa Alívio do Sofrimento, em 1956, uma instituição dedicada a cuidar dos doentes e necessitados. 4. Perseguições e desafios. Ao longo de sua vida, Padre Pio enfrentou dificuldades, tanto de natureza espiritual quanto de ordens superiores da Igreja. Ele foi alvo de ceticismo e críticas por parte de alguns membros da hierarquia eclesiástica, especialmente devido aos fenômenos místicos que acompanhavam sua vida. Em 1923, ele foi temporariamente proibido de celebrar missas publicamente e de ouvir confissões, o que causou grande sofrimento a ele e aos seus seguidores. Contudo, essas restrições foram gradualmente sendo levantadas ao longo dos anos. 5. Falecimento e legado. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, depois de uma vida marcada por sofrimento, oração e serviço aos outros. Seu funeral foi um evento com enorme participação popular, com milhares de fiéis presentes para prestar uma última homenagem. Em 1999, Padre Pio foi beatificado pelo Papa João Paulo II e em 2002 foi canonizado pelo mesmo Papa, tornando-se oficialmente São Padre Pio de Pietrelcina. 6. O legado espiritual. Padre Pio deixou um legado de espiritualidade profunda, destacando-se pela devoção à Eucaristia, à oração constante, especialmente o rosário, e pela caridade. Ele é lembrado por sua capacidade de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, enfrentando suas dificuldades espirituais e pessoais. Seu exemplo de fé e sofrimento continuou a inspirar gerações de católicos ao redor do mundo, tornando-se uma figura central na Igreja Católica contemporânea. Em resumo, a vida de Padre Pio foi marcada por uma intensa união com Deus, um serviço incansável aos outros e experiências místicas que o tornaram uma das figuras mais veneradas e respeitadas da Igreja Católica do século XX. A Igreja honra Padre Pio de várias formas, reconhecendo sua santidade e exemplo de vida cristã. Aqui estão algumas maneiras principais. Em 2002, o Papa João Paulo II o canonizou, declarando-o oficialmente santo. Esse é o maior reconhecimento da Igreja Católica, que destaca sua vida de fé, oração e serviço. A Igreja celebra a memória litúrgica de São Padre Pio no dia 23 de setembro, data de seu falecimento. Esse dia é marcado por missas especiais, orações e eventos em sua honra, especialmente em locais ligados à sua vida, como o convento de San Giovanni Rotondo. As relíquias de Padre Pio, como seu hábito, luvas, estigmas e outros objetos pessoais, são veneradas em várias igrejas e santuários ao redor do mundo, como sinais de sua santidade e intercessão. O Santuário de Padre Pio, em San Giovanni Rotondo,
É um local de peregrinação para fiéis de todo o mundo. Ali, os visitantes podem rezar, pedir intercessão e refletir sobre seu legado espiritual. A devoção a São Padre Pio é muito forte, com muitos fiéis buscando sua intercessão em orações e novenas. A imagem de Padre Pio, muitas vezes com suas estigmas visíveis, é amplamente venerada. A Igreja, assim, continua a honrar Padre Pio, mantendo viva sua memória e exemplo de santidade para os católicos ao redor do mundo. São Padre Pio é conhecido por ter intercedido em diversos milagres, muitos dos quais foram reconhecidos pela Igreja Católica, especialmente durante o processo de sua canonização. Alguns desses milagres envolvem curas físicas, graças à sua intercessão e oração. Aqui estão alguns dos mais conhecidos. 1. Milagres de cura. Cura de doenças incuráveis. Diversos relatos de curas miraculosas de doenças graves e incuráveis foram atribuídos à intercessão de Padre Pio. Muitas dessas curas aconteceram após fiéis rezarem pedindo sua ajuda, inclusive curas de câncer, paralisias e doenças cardíacas. Cura de uma jovem com leucemia. Um dos milagres mais conhecidos envolve a cura de uma jovem italiana que sofria de leucemia. Após a oração e a intercessão de Padre Pio, a doença desapareceu inexplicavelmente, o que foi considerado um milagre. 2. A cura de Giuseppina de Nunzio. Milagre reconhecido para a beatificação. Um dos primeiros milagres que ajudaram na beatificação de Padre Pio foi a cura de Giuseppina de Nunzio, uma jovem mulher que sofria de uma doença grave e estava à beira da morte. Após um intenso período de oração, em que ela pediu a intercessão de Padre Pio, ela se recuperou completamente de forma inexplicável, o que foi considerado um milagre. 3. A cura de um menino de 6 anos. Um outro milagre foi a cura de um menino de 6 anos que sofria de uma doença rara e grave. Sua mãe pediu fervorosamente a intercessão de Padre Pio. Milagrosamente, o menino foi curado sem explicação médica. 4. Restaurando a visão. Cura de cegueira. Também há relatos de pessoas que recuperaram a visão de forma milagrosa após orações pedindo a intercessão de Padre Pio. Em alguns casos, essas curas ocorreram após os pacientes terem sido diagnosticados com doenças oculares incuráveis. 5. O Milagre de Avellino, 1976. Em 1976, um homem de Avellino, na Itália, foi curado de uma doença grave após ser tocado por uma relíquia de Padre Pio. Esse evento foi cuidadosamente investigado pela Igreja, que o reconheceu como um milagre por sua inexplicabilidade. Processo de canonização. Durante o processo de canonização de Padre Pio, a Igreja reconheceu 2 milagres como autenticados. O primeiro foi a cura de Giuseppina de Nunzio, e o segundo envolveu a cura de uma mulher italiana, que sofria de uma doença cardíaca grave, após ela orar pedindo a intercessão de Padre Pio. Esses milagres são apenas alguns exemplos dos muitos que são atribuídos à intercessão de Padre Pio. Ele continua a ser uma figura de grande devoção, com fiéis em todo o mundo pedindo sua ajuda e relatando milagres em suas vidas.